Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar mais sobre as células do sistema imunitário. Hoje nos concentramos sobre as células da imunidade inata. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. A imunidade inata, ela possui como característica de que ela age rapidamente através de várias formas. Mas essa imunidade, ela é capaz de utilizar sensores capazes de identificar o perigo através de uma distinção daquilo que é self e aquilo que não é self. Além de que, caso necessário, a imunidade inata consegue começar a recrutar a imunidade adaptativa, que é uma imunidade mais especializada. As primeiras células que percebem uma invasão de patógenos nos tecidos são os macrófagos teciduais e os mastócitos. Essas células conseguem viver por bastante tempo nos tecidos e irão tentar eliminar o micro-organismo invasor enquanto promovem uma inflamação. Aí, em seguida, que migra os granulócitos do sangue para o tecido infeccionado, seguindo a sinalização da inflamação gerada por essas células que a gente acabou de ver, os macrófagos e os mastócitos. E aí os granulócitos, a gente tem que eles possuem um tempo de vida bem mais curto. E por fim, que irá migrar do sangue para o tecido infeccionado, os monócitos, que vão se tornar macrófagos nos tecidos. E além de que esse estado inflamatório também irá ativar as células NK. Os macrófagos irão se ativar quando seus receptores se ligam com algum corpo estranho, sendo que existem diversas famílias de receptores que, quando eles se ligam aos seus ligandos, lembrando, ligandos é aquilo que se liga ao receptor. Então, quando esses receptores se ligam aos seus ligandos, isso irá começar o processo de fagocitose desse corpo estrangeiro, além de poder começar também uma cascata de sinalização que vai produzir citoquinas como a TNF, a interleuquina 1, a interleuquina 6 e fatores solúveis que começam um estado inflamatório, além de também produzir quimoquinas, que é uma espécie de citoquina que é capaz de recrutar leucócitos do sangue que vão seguir um gradiente químico até o local da infecção, e esse é justamente o gradiente químico das quimoquinas que irá ser seguido. Os monócitos são células que possuem uma elevada plasticidade, como uma capacidade de se especializar com formas e funções diferentes, de acordo com o local aonde ele irá se maturar em macrófago. E por isso que no começo dos estudos histológicos, no começo dos estudos mais aprofundados sobre o corpo humano, as células fagocíticas de cada tecido recebiam nomes diferentes de acordo com o local que eram encontradas. Como, por exemplo, no fígado, elas eram chamadas de células de Kupfer, na cute, na nossa pele, era chamada de células de Langerhans, nos ossos são chamadas de osteoclastos, nos rins são chamados de fagócitos mesangiais e por aí vai. E os macrófagos teciduais, além de terem uma vida longa, conseguem se renovar nos tecidos sem que seja necessário a chegada de novos monócitos do sangue e a sucessiva maturação deles de macrófagos. Ou seja, os macrófagos teciduais, eles conseguem, sem dessa derivação do sangue de novas células, conseguem manter uma homeostase desses macrófagos teciduais. Porém, durante a inflamação, ocorre sim essa migração de monócitos do sangue para os tecidos e a sucessiva maturação deles em macrófagos. E além que esses macrófagos, tanto os que derivam do sangue quanto os teciduais, irão também combater células estrangeiras. Eles possuem a mesma função, uma vez que migram. Os macrófagos eles conseguem também ativar mecanismos de remover excesso de células mortas, ou seja, o pus, através do processo de fagocitose, e que é um processo de limpeza da área da infecção, porque ocorreu uma guerra ali entre agentes infectivos e sistema imunitário, e muitas de nossas células foram destruídas no processo. Aí chegam os macrófagos e limpam esses detritos da batalha, que é o pus. E os macrófagos eles também conseguem ativar os fibroblastos para que assim ocorra a formação de tecido fibrótico em lesões, ou seja, a reparação, a síntese de novas fibras nesse local onde teve a destruição de células e fibras,
para assim ocorrer uma reparação dos danos. Outras células da imunidade inata são as células dendríticas, assim chamadas por possuírem longos prolongamentos da membrana citoplasmática. A principal função delas é a de apresentar os antígenos para os linfócitos T, e por esses motivos, essas células também são chamadas de APC, que significa as células apresentadoras de antígenos, e a membrana plasmática dessas células é cheia de prolongamentos que serve justamente para aumentar a superfície de contato e assim favorecer esse processo de apresentação de antígeno para os linfócitos T. Bem, como não apenas as células dendríticas são capazes de apresentar o antígeno ao linfócito T, mais células são capazes de realizar esses processos, como por exemplo também os macrófagos. Às vezes quando você lê uma célula APC, dependendo do autor ele está falando apenas de células dendríticas. Dependendo do autor, ele está falando das células dendríticas e de outras células capazes de realizar esse mecanismo, que a gente vai estudar melhor quando a gente conversar sobre os complexos MHC, que são os complexos maiores de sua compatibilidade, que é através deles que se realiza a apresentação do antígeno. Um dos principais macrófagos que possuem essa função de apresentar o antígeno é exatamente as células de Langerhans, que podem pegar o antígeno e migrar através da linfa, ir até os linfonodos, realizar uma apresentação de antígeno para os linfócitos T. Outras células da imunidade inata são os granulócitos polimorfonucleados, que podem ser os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Os neutrófilos possuem uma capacidade de responder rapidamente à infecção, onde ele pode usar os seus grânulos ricos em enzimas como a peroxidase, a fosfatase ácida e as lisozimas, que vão criar um ambiente altamente nocivo para os micro-organismos, sendo que o conteúdo desses grânulos podem ser liberados no meio externo ou liberados dentro de um fagossoma contendo o micro-organismo fagocitado. Os neutrófilos também possuem um curioso mecanismo de liberar no meio externo a sua própria cromatina, com o objetivo de formar uma malha que ajuda a capturar os micro-organismos envolvidos por essa malha. Porém, o neutrófilo, ao liberar a sua própria cromatina, acaba morrendo. Lembrando, a cromatina é o DNA associado às proteínas histonas. Ou seja, sem um núcleo não ocorre a síntese de RNA, não ocorre a síntese de proteína, a célula morre. E é importante também mencionar que os neutrófilos possuem as mesmas famílias de receptores que os macrófagos, mas em relação a isso nós iremos conversar melhor em outras aulas. Em aulas passadas, eu disse que existia uma ativação de emergência da hematopoiese, que se ativa de frente a um estado inflamatório com o objetivo de produzir mais células de defesa. Então, ocorre que dentro da medula óssea também existe um exército reserva de neutrófilos já prontos e que esses também são estimulados a migrarem na circulação sanguínea quando essa hematopoiese de emergência se ativa. E sucessivamente, eles migram para o local da infecção seguindo o gradiente inflamatório. Continuando nossa conversa sobre os granulócitos, vamos falar agora sobre os eosinófilos. E nós temos que eles não são células fagocíticas e que eles possuem a denominada proteína básica maior. E eles também podem ser encontrados nos tecidos. E os seus grânulos, ao serem liberados no ambiente, irão atacar de forma mais eficiente os parasitas pluricelulares. Na verdade, os eosinófilos até tentam fagocitar aos parasitas, realizando a denominada fagocitose frustrada. Porém, em determinado momento, o eosinófilo percebe que não será possível fagocitar um parasita porque ele possui grandes dimensões e acaba liberando seus grânulos próximo à parede desse parasita para assim ocorrer a destruição da parede celular dos parasitas através dos seus grânulos. Falando agora sobre os basófilos, nós temos que eles são encontrados em pouca quantidade na circulação sanguínea periférica, porém, eles não são encontrados nos tecidos. Os basófilos não realizam fagocitose e a sua verdadeira função fisiológica ainda não é totalmente compreendida, mas sabe-se que os seus números aumentam em indivíduos com alergias e que eles possuem grandes similaridades com os mastócitos. Os mastócitos, apesar da semelhança com os basófilos, derivam de progenitores diferentes.
Os mastócitos são encontrados no tecido e possuem vários grânulos que contêm, por exemplo, as histaminas. E eles são capazes de liberar esses grânulos rapidamente, por exemplo, após recebermos um pequeno impacto e, assim, irá ativar os mastócitos da região impactada. Mas a ação dos mastócitos é evidenciada mesmo após uma reação alérgica que será muito melhor compreendida no nosso curso de imunopatologia. Com a liberação da histamina, irá ocorrer a vasodilatação e que irá aumentar de consequência a permeabilidade dos vasos e permitir uma migração, facilitar a migração dos neutrófilos circulantes no sangue para o tecido. Além de que os mastócitos também liberam fatores quimiotáticos que vão estimular o recrutamento de células circulantes para o local da infecção nos tecidos. É isso aí. Uma aulinha um pouquinho mais aprofundada sobre as células encontradas na imunidade inata. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo, nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!